Olá, meu nome é Daniel Moraes e estamos de volta para a nossa jornada seguindo o mapa de Deus em busca de verdades que transformam o nosso coração. Na nossa jornada, então, deixa eu te lembrar as nossas orientações que está aí na sua tela. Lembra, é importante você consultar os textos bíblicos e buscar responder nossas questões. Quiser anotar suas dúvidas e me enviar, o e-mail está aí, eu te responderei. E caso queira solicitar o material em PDF, você pode também pedir. E no final da jornada, me dá um feedback de como foi importante você estudar e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Lembra das duas verdades que norteiam o nosso estudo. A primeira, nós estamos defendendo e seguindo que a Bíblia é a Palavra de Deus e Cristo é essa perfeita revelação. E a segunda verdade, que Deus está realizando o seu plano soberano e benevolente durante toda a história bíblica. E isso vai dar um conflito de rebeldia das criaturas contra o seu Criador. Mas Deus vai está conduzindo o seu plano para um desfecho final vitorioso e glorioso. Entendendo isso, é muito importante a gente ver nas Escrituras o quanto a fé é importante. O quanto Deus mostra a responsabilidade que o homem tem de depositar confiança nele diante da verdade revelada por ele. Então, a fé nas Escrituras sempre vai estar baseada na revelação de Deus e essa fé vai produzir um viver obediente, mesmo que isso aconteça no conflito em meio ao pecado no coração do homem em oposição ao seu Criador. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Assim, no nosso mapa de Deus, na nossa jornada que estamos seguindo, nós começamos essa jornada falando que Deus criou e viu que era muito bom em Gênesis capítulo 1 e 2. Seguindo o mapa de Deus, nós vimos em Gênesis 3 que a maior mentira de todos os tempos foi contada e trouxe o veneno do pecado para a raça humana e para toda a criação de Deus. Em Gênesis capítulo 6, vimos como isso se alastrou como um vírus que permeou toda a humanidade e afetou todo o ser humano no seu relacionamento com o próximo, no seu relacionamento com Deus. Deus julga a humanidade em Gênesis capítulo 6. E na nossa jornada hoje nós vamos aprender e ver que a promessa da bênção que vai alcançar a humanidade vai ser dada por Deus agora, para relembrar e para trazer mais promessa e mais luz na sua revelação para aqueles que pela fé irão seguir aquele que virá. Nessa lição, nós vamos aprender sobre a promessa que alcança a humanidade. Olha que interessante. Na última lição, nós vimos que Deus julgou o mundo por meio do dilúvio. Mas a história bíblica também vai continuar revelando para nós que o plano de Deus é de restaurar e abençoar a sua criação e a humanidade. Então, nessa lição, nós vamos ver como Deus vai abençoar as nações por meio daquele descendente prometido de Gênesis 3,15, que vai vir agora por meio de um homem chamado Abraão. Então, nessa lição, nós veremos isso e caminharemos em busca de verdades que transformam. Pois bem, como é que isso vai ser desenrolado? Em Gênesis capítulo 12 ao capítulo 50, Deus vai escolher e abençoar. Deus vai chamar um homem chamado Abraão. Abraão morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Era uma cidade ímpia de pessoas que não conheciam o Senhor. Mas Deus vai fazer dele um grande nome. E por meio dele ele vai enviar ao mundo aquele que trará salvação para todas as nações da terra. Vamos ver como é que essa história acontece? Se você ler Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus vai chamar Abraão para sair da sua terra, lá de Ur dos Caldeus, e ir para um lugar que ele iria mostrar. Veja como a fé é necessária nas Escrituras. Abraão tinha que confiar no que Deus estava falando e teria que obedecer o que Deus tinha dito. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4, o texto bíblico vai dizer que Abraão partiu, como o Senhor tinha instruído para ele. E isso na Bíblia se chama fé. Se você ler Gênesis capítulo 12, eu queria que você então olhasse esse texto, que vai aparecer aqui na tela, versículo 2 e 3, que vai dizer o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu queria que você destacasse as 4 promessas específicas que são importantes aqui que Deus faz a Abraão. Dá uma olhadinha no texto, verifica se você consegue achar as 4 promessas. Tenta identificar aí. Eu vou destacar agora para você as 4 promessas.
A primeira, Deus diz para Abraão que fará dele uma grande nação. A segunda, tornarei seu nome famoso. A terceira promessa, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a quarta promessa, que é a mais importante para nós aqui, é que por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essas são as 4 promessas. E a principal para a gente em destaque é a quarta, onde Deus promete a Abraão que por meio dele todos os povos da terra serão abençoados. Vê que interessante, se você ler o capítulo 11 de Gênesis, você tem a história da Torre de Babel, onde os homens queriam fazer seu nome mais importante do que o nome de Deus. Olha que interessante que Deus lança juízo sobre eles, confunde as línguas e agora eles vão se espalhar na terra. Quando você chega no capítulo 12, você vê acontecendo por meio de Deus aquilo que os homens queriam fazer sem Deus. Deus vai fazer o nome de Abraão um nome grande, um nome famoso, importante, e por meio dele agora Deus está abençoando a terra. Deus está mostrando que são os seus caminhos que levam a que o seu plano seja executado. Olha que importante verificar isso no texto bíblico. Vê que maravilha! Deus tem um plano e está fazendo acontecer, chamando Abraão e fazendo dele uma grande nação, ao qual o libertador, o prometido de Gênesis 3,15, o descendente da mulher, o descendente de Noé, lembra que Noé é preservado por Deus para que a promessa se cumpra, e agora de Abraão vai vir. Deus está fazendo o seu plano acontecer, e a gente está seguindo o mapa de Deus, vendo isso acontecer. O livro de Gênesis ele vai mostrar a preservação dessa promessa por meio dos descendentes de Abraão. Deus vai eleger agora e abençoar a luz da promessa de Abraão, que vai ser tão importante em todas as escrituras do Antigo e Novo Testamento. Por isso que Deus chama o filho de Abraão, Isaque, e o filho de Isaque, Jacó. E no próprio livro de Gênesis, isso vai acontecer no capítulo 50, demonstrado no final com José, a preservação da linhagem de Abraão para que a promessa seja cumprida. Lembra de José que eu falei para vocês já? José foi usado por Deus e ele expressa justamente essa grande verdade. Olha o que José vai dizer para os seus irmãos em Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20, mostrando o cumprimento da promessa. Não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O livro de Gênesis está mostrando que Deus está conduzindo o seu plano e não há ninguém que possa impedir. Mesmo que haja oposição, mesmo que isso aconteça em meio à rebeldia do coração do homem, Deus está fazendo o seu plano acontecer. E Deus está elegendo, está escolhendo e abençoando aqueles que assim Ele quer realizar o seu plano na sua vida. É isso que está acontecendo na história de Abraão, que vai continuar com seu filho Isaque, com o seu neto Jacó e com seu bisneto José. Deus está fazendo o que disse, cumprindo a sua promessa. O que podemos aprender hoje nesta lição? Primeiro, que Deus está conduzindo o seu plano soberano. Mesmo que Deus faça isso acontecer em meio ao caos do pecado que afetou toda a criação, os seus planos não podem ser frustrados. Jó capítulo 42, versículo 1 e 2 vai relatar isso muito claro. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E próprio livro de Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35, que relata e registra as falas do grande imperador da época, o rei Nabucodonosor, que vai afirmar que Deus é soberano e os seus planos vão acontecer e ninguém pode impedir. Ninguém pode resistir à sua vontade. E eu queria que você então parasse para pensar o que eu vou te dizer aqui agora. Você consegue ver Deus conduzindo sua vida para abençoar segundo o seu plano? Sim, como é que você consegue ver isso? Para e pensa. Olha a tua história. Vê como Deus está conduzindo tudo o que está acontecendo. Não existe coincidências, tá bom? Deus direciona de maneira soberana a minha vida, a sua vida. E Ele está conduzindo nisso tudo o seu plano. Ele está fazendo todas as coisas cooperarem para aquilo que Ele quer realizar em nosso coração, em nossa história, conforme o seu plano maior na história.
Deus quer mudar a nossa vida e a trajetória dela para a realização daquilo que Ele está fazendo. Ele governa, controla e Ele está conduzindo a minha e a sua vida. E naquilo que você acha que são coincidências, circunstâncias, Deus está com a sua boa mão introduzindo o seu plano em nossas vidas. Ele é soberano, ninguém pode resistir sua vontade. Segunda verdade que nós podemos aprender é que é necessário fé. Foi necessário Abraão ter fé. E muitos compreendem essa palavra de maneira errada nos nossos dias. Então, como é que a Bíblia vai definir fé? Você pode ler Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha o que o texto vai dizer. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, nós vemos porque cremos. E cremos porque confiamos no que Deus nos falou. Esse é o padrão que as Escrituras colocam para nós. Nossos olhos conseguem enxergar pela fé o que Deus está fazendo em toda a história. E a fé é imprescindível para que nós entendamos e possamos viver conforme o plano de Deus. Esse sempre foi o padrão das Escrituras. E é somente pela fé que Cristo pode salvar o homem pecador. Se você ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele vai dizer justamente essa verdade. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Sempre o caminho estabelecido por Deus nas Escrituras implica a fé. E eu quero te mostrar, olhando o livro de Gálatas, Paulo ele vai citar Abraão para mostrar que todos, como a semelhança dele, é necessário ter fé na revelação que Deus nos dá. E eu queria te pedir que você lesse Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. Está aí para você me acompanhar. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é o que são filhos de Abraão. Olha que maravilha esse texto. Vamos entender por que Paulo vai citar Abraão como exemplo, como modelo e como a fé sendo necessária para aqueles que fazem parte e são filhos de Abraão, herdeiros da promessa que nós vimos no começo, lá aquele quarta promessa que é muito importante e que nos envolve, que Deus faria por meio de Abraão, abençoaria por meio de Abraão todas as nações da terra. Qual é o argumento de Paulo aqui? Primeiro, olha o que ele cita Abraão, tá bom? Vamos dar uma lembrada aqui no texto, na história. Abraão recebe uma promessa, um herdeiro, uma grande nação viria por meio dele, nós já vimos isso, e nós vemos que para Abraão ter e viver essa promessa foi necessário fé. Ele creu. Se você ler Gênesis capítulo 15, versículo 4 a 5, você vai ver isso. Ele crê no que Deus falou. É justamente esse texto que Paulo cita aqui em Gálatas. E aí, vê que isso vai causar nele justiça imputada. O que é a justiça imputada? Justiça dada. Deus, porque Abraão creu, deu a ele uma justiça creditada, vinda de Deus para o próprio Abraão, porque pela fé isso foi dado a Abraão. Ele creu na promessa de Deus. Então, olha o padrão que Deus está dando e Paulo vai usar Abraão como modelo para nós. Abraão recebe uma promessa, Abraão crê, confia, tem fé no que Deus falou, e isso é dado a ele justiça do alto. Deus dá a ele justiça para que ele, pela fé, receba e tenha as devidas promessas cumpridas em sua vida. Olha agora o que vai acontecer ao exemplo de Abraão, como Paulo diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Da mesma maneira, pela fé, Paulo vai dizer o seguinte: quem são os da fé? São aqueles que também receberam a promessa, vida eterna em Cristo. Aí tem alguns textos que você pode verificar em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Hebreus, capítulo 9, versículo 15, Hebreus, capítulo 10, versículo 23, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, e 1 João, capítulo 2, versículo 25. Nós temos uma promessa, nos foi dada a promessa de vida eterna em Cristo. Quem são os da fé? São os que creem na promessa. E é isso que nos assemelha a Abraão, que pela fé nós cremos na promessa. Aqueles que pela fé creem na promessa têm uma justiça imputável, têm uma justiça
dada por Deus a nós. E isso só acontece por causa do caminho que Deus estabeleceu, que é pela fé, de acordo com a promessa que Ele nos deu. Esse é o padrão de Deus para nós. Justiça que vem mediante a fé, a promessa que Ele estabeleceu. E assim Deus está executando o seu plano e salvando vidas por meio daquilo que Ele estabeleceu, do grande descendente que viria, cumprindo a sua promessa. E todos aqueles que confiam nele, como Abraão confiou na promessa que Deus tinha dado a ele, os da fé hoje a creem na promessa que ele nos deu e pela fé recebem justiça imputada de Deus. Finalizando, eu queria deixar esse texto para você meditar. Ele é pequeno, olha só o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Olha que maravilha esse texto está nos dizendo. Essa é a promessa que devemos crer. É a promessa que Ele nos fez em Cristo. Vida eterna. Em Gênesis capítulo 3 nós vimos morte. Agora nós temos em Cristo vida. E Deus está fazendo a promessa acontecer durante a história bíblica para nos mostrar que é por meio dele em que a promessa se cumpre. Deus preserva a história humana, os descendentes de Abraão, para fazer o seu plano acontecer em nossas vidas. Vida eterna para aqueles que creem nessa promessa. E não morte eterna, mas vida eterna. Se você gostou do nosso estudo Seguindo o Mapa de Deus, inscreva-se no nosso canal e também compartilhe com mais uma pessoa para que ela então aprenda mais da Palavra de Deus. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo estudo, se Deus quiser.